Vamos falar sobre fundos imobiliários com Caio Araújo, analista da Empiricus Research, que já está aqui com a gente. Obrigada pela participação, Caio. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá. O IFIX teve um bom desempenho em fevereiro, inclusive sendo o melhor índice em desempenho doméstico nesse mês. O que mudou para os fundos imobiliários? Olha, Paula, para falar de fevereiro, a gente tem que falar de janeiro. Se os investidores lembram, janeiro foi um mês no qual o IFIX e os fundos imobiliários apresentaram performance destoante se comparado ao restante do mercado. Então, o Ibovespa subiu, foi um dos melhores bolsas globais. Enquanto isso, os fundos imobiliários recuaram. Isso teve alguns motivos técnicos, teve outro motivo relacionado também à tributação, né, que é um ponto que a gente pode também tratar, e pela sequência de altas, né, da taxa Selic, especialmente após as últimas reuniões do Copom. Enfim, janeiro foi um mês mais nebuloso. Em fevereiro, diante dessa distorção entre os mercados, entendo que os investidores, especialmente aqueles mais atentos, notaram a oportunidade e viram que esse tipo de descorrelação, ele acontece em raríssimas ocasiões, especialmente quando a gente olha para o mercado de renda variável local. Então, era já esperado esse, entre aspas, catch-up, né? Esse fechamento de performance entre FIX e Ibovespa, por exemplo. Então, nós víamos aí alguns fundos, especialmente algumas categorias, que foram exageradamente penalizadas ao longo de janeiro, como crédito imobiliário, próprio FOFs e hedge funds, que voltaram a performar bem aí ao longo de fevereiro, dado essa discrepância aí de performance na nossa percepção. E essa tendência um pouco mais positiva que mostrou em fevereiro, ela continua para março? Olha, Paula, como citamos nos programas anteriores, 2025 tende a ser um ano de volatilidade, tanto para renda variável quanto para renda fixa em determinados títulos. Quando olhamos para o curtíssimo prazo, há uma incerteza muito fundamentada nos movimentos políticos e econômicos, né? Não preciso falar sobre essa parte global, Donald Trump, os movimentos do Lula aqui no Brasil, isso tudo tem causado volatilidade no mercado. E com isso a curva de juros tem empinado, tem voltado. Então, o curtíssimo prazo ele é muito difícil de prever. Na nossa percepção, ainda enxergamos preços exageradamente penalizados nos fundos imobiliários. Tá? Alguns setores, escritórios, FOFs, hedge funds, né, próprio crédito imobiliário, ainda registram descontos muito próximos das máximas históricas. Então, a minha percepção é que a tendência é positiva. Agora, o curto prazo, ele traz essa incerteza que fica difícil prever. O que nós podemos olhar para março como um ponto de referência para a indústria? A eventual derrubada do veto à isenção de tributação nos fundos imobiliários. Para quem não lembra, em janeiro, o presidente Lula vetou a isenção da tributação do IVA, né, na reforma tributária, nos fundos imobiliários, ou seja, haverá, se tudo permanecer dessa forma, haverá a tributação nos fundos imobiliários ao longo dos próximos 5 anos, gradualmente, uma alíquota em torno aí de 8%, segundo as nossas estimativas, 8,5%. Só que agora a gente está num processo no qual o Congresso pode derrubar o veto, e ao que tudo indica, isso deve acontecer, ou haverá uma harmonização do texto, ou seja, uma modificação dessa regulamentação no que diz respeito a fundos imobiliários e fiagos. Então isso de fato pode ser um gatilho positivo para a categoria em março, mas ainda assim eu entendo que a predominância do ambiente macro é relevante nesse sentido. Então ficar atento a esses dois pontos. E quais fundos imobiliários devem capturar essa tendência positiva do mercado? Legal, Paula. Na nossa carteira Empiricus Top 5 FIIs, nós temos um perfil mais tático. Então, capturamos bem essa retomada agora no mercado em fevereiro. E no curtíssimo prazo, eu tenho visto que alguns fundos de shoppings têm ficado um pouco para trás. E alguns fundos de shoppings tradicionais, com alavancagem controlada, taxa de ocupação consideravelmente elevada, uma estabilidade de proventos. Então, a gente vai tentar buscar uma oportunidade nessa categoria com a entrada do HGBS11, que é o Rede Brasil Shoppings. É um fundo já super tradicional, um dos primeiros, o primeiro fundo ativo do mercado, quando a gente fala de gestão ativa. Tem um portfólio já bem diversificado de shoppings. Hoje, na nossa percepção, ele oferece um ganho de capital na casa de 15%, segundo o nosso valuation, aliado a um dividend yield de 2 dígitos. Então, é um case interessante, com um risco moderado se comparado aí ao restante do setor e que pode aproveitar eventualmente esse curtíssimo prazo, caso as cotas continuem subindo.
E você conferiu uma das indicações para a carteira de fundos imobiliários em março. Para conferir o relatório completo, claro, clique aí no link da descrição totalmente de graça.